Povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast. Se você não conhece, por favor, né? Vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e conheça a quantidade de episódios que tem lá. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Lembrando que o Pod Esporte também tá no YouTube, além da Olá, tá também no Spotify. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, joinha, tudo que você tem que fazer pra sempre que tiver episódio novo, você ser notificado. Hoje tá brabo, mas vambora, porque também estamos em casa hoje, né? Hoje tô aqui com um que é praticamente sócio do Pod Esporte e outro que é meu amigo, que já tá pra vir aqui, ó, faz tempo, desde o início, e conseguimos trazer os dois para falar muito sobre lesões, sobre questões que acontecem, sobre lesão e Diogo, é praticamente a mesma coisa. Sejam muito bem-vindos ao Pod Esporte, Dr. Gustavo Rocha mais uma vez e Gustavo Barbosa, fisioterapeuta, amigo, parceiro. E aí, tudo na paz? Certo? Obrigado, Diogão. Tinha que estar aqui, né? Não, Todo mundo aqui, os três, né? Uma hora. Uma hora e fala aí. Você já veio com o Vala. Tem que acontecer. Quantos incêndios esse cara já apagou aí? Eu vejo os dois, eu vejo o centro cirúrgico, vejo dedo torto, vejo lesão de bíceps, vejo torto tornozelo. Nossa, muita história, muita história. Pô, muita história. Mas obrigado aí pela presença de vocês, mais uma vez. E a ideia aqui hoje, eu acho que, pô, a gente falar mais experiência que vocês, acho que não tem. Quantos anos em seleção? Desde 2007. Né? Pô, mais de 10 anos em seleção. O Gustavo... 15 anos em seleção. Metodista 2003 a 2012, seleção 9 a 19. Trabalhando em alto rendimento 16 anos também. Então, putz, se a gente tem alguém para falar de lesão, falar de recuperação principalmente, são esses dois aqui. E, pô, acho que a gente pode começar falando sobre uma situação que aconteceu comigo, né? Véspera dos Jogos Olímpicos. E aí, só para contextualizar, eu com 33 anos sempre, né, tive o sonho de participar dos Jogos Olímpicos. Tive inúmeras intercorrências nesse caminho, mesmo antes desse processo, que foi o processo da Rio 2016. Tive várias lesões e tal, inclusive algumas cirúrgicas. E faltando, se eu não me engano, uma semana para o corte definitivo, né, para os 15 que iriam para os Jogos Olímpicos do Rio, eu tive, durante uma escalada, e aí a coisa mais maluca do mundo, durante uma escalada eu tive uma lesão do bíceps, cara. E aí quem tá no vídeo aí, ó, dá pra ver aí, ó, tirando da sombra aí. Dá pra ver aí, Gabi? Dá, né? Qual que é o nome desse sinal aí, Diogo? Mostra o direito depois também. Pai. Olha lá, mostra o direito pra comparar. E aí o direitinho é normal, ó. Tentando sair da sombra aqui, ó. Direito é normal. É murcho, mas é normal. E, pô, eu lembro, cara, que eu cheguei no hotel, fui tomar banho, e aí eu vi um buraco, tava doendo pra cacete. E eu vi um buraco. E aí eu lembro que eu peguei tomando banho, peguei o vidro de shampoo e comecei a fazer assim, falei, putz, a primeira coisa que eu aprendi com lesão muscular é que tem que ter função. Ele tem função, tô conseguindo. Opa, começou bem. Aí cheguei no café no jantar, né? E aí, pô, o Gustavo é meu parceiro há bastante tempo, foi meu físio na Metodista durante anos. Cheguei do lado dele e falei, meu irmão, Casa caiu. Fudeu. A primeira coisa que você pensou que foi? Não, Olimpíada. Não, esquece. Só que assim, me dava esperança, era a função da história do e era o esquerdo. Do vidro. E era o esquerdo. Falei, cara, fudeu. Aí eu mostrei pra ele, cara, o bicho arregalou 2 olhos desse tamanho. Eu falei, putz, fudeu mesmo, né? Seu físio falou, cara, acabou aqui, a gente sobe pro quarto, se tranca, te liga pro doc. E aí você não tava, você tava em São Paulo, te fez uma chamada de vídeo. Onde era a fase? Foi em... Atibaia, não. Arujá. Nossa. E aí, cara, a parada... Não, minto, Atibaia. Foi a gente tava em Atibaia. Aquela que a gente chama de fase 0. E aí a gente... E aí eu lembro, a sua frase foi a seguinte, cara, isso é muito simples. Vídeo chamada. A gente faz uma ressonância. Você tenta treinar. Se você conseguir treinar, beleza. Se você não conseguir treinar, opera. Eu falei, como assim, velho? Aí foi todo corre e tal, né? Pra fazer a ressonância, enfim, não sei o quê. Agora conta aí o lado de vocês. Esse foi o meu desespero. Esse foi o meu lado desesperador. Primeiro, assim, uma coisa interessante. Que a maioria das pessoas nem sabem que a principal função do bíceps não é o movimento que você fez no chuveiro levantando o shampoo. A principal função do bíceps é supinação do antebraço. Então, na verdade, a gente perde pouca força de flexão do cotovelo quando rompe o bíceps. Por isso, assim, você falou, você pegou o shampoo e fez assim, né? Flexão. Fiquei fazendo flexão. Aproveita, mostra a supinação aí. Supinação é isso aqui, ó. Então, se você, né, que tiver aí, colocar a mão no bíceps aqui no cotovelo, quando você rodar, chama pronação, supinação. Pronação, supinação. Então, a supinação forçada
o principal músculo que faz é o bíceps. E normalmente, se você tem a ruptura do bíceps, principalmente o bíceps distal aqui, que é mais grave, esse sim é cirúrgico. Vai tudo lá pra cima. Aí é uma indicação mais absoluta. Acontece que o bíceps, né, o próprio nome fala bi de 2, ceps, cabeça. Então tem 2 cabeças, 2 tendões. Um deles bem longo, que vai lá dentro do ombro. E antigamente, achava-se que era meio que um resquício embriológico aí que não servia para muita coisa. Né? Em muitas cirurgias anteriores, artroscopias, você via o bíceps um pouquinho machucado, você arrancava ele fora, tira e vem embora. Tanto é que em cirurgias em pacientes acima de 50, 60 anos, se o bíceps está machucado, porque ele muitas vezes ele é causador de dor no ombro, você simplesmente só corta ele. O que acontece com uma lesão do bíceps proximal, que a gente fala, né? Da cabeça longa, que é próxima ao ombro? A principal perda é estética, que a gente chama de sinal do Popeye. É bonito, não fica não. Por que sinal do Popeye? Porque o bíceps ele retrai o músculo em si, o ventre muscular, ele fica mais inchadinho, aí, fica mais encurtado, vamos dizer. Então, quando você faz os dois muques, um lado fica mais saliente, outro não. Por isso, lembrando do desenho, né? Comia o espinafre. Os mais velhos vão lembrar, os mais jovens só mudar o nome desse sinal. Sinal do Popeye. É verdade, os mais novos não vão saber o que é. Mas, de qualquer forma, a gente tá falando aqui de um atleta olímpico. Aí sim é questionável, opera ou não opera, né? Provavelmente, se fosse numa fase onde tivesse longe uma competição como a Olimpíada, talvez eu ia persuadi-lo a falar, cara, acho que vale a pena reparar, fazer uma tenodese, colocar o bíceps na posição. Mas a gente estava nas portas das Olimpíadas. Se operasse, 33 anos. Se você operasse, você não ia jogar os jogos. Cara, o que ia te limitar então ali era dor. Jogou, vamos tratar a dor, cara. Esquece esse bíceps. Se você conseguir jogar com a mesma qualidade técnica, toca o pau. Deu no que deu, hein? Golaço contra a França, né? Contra a França não, foi contra a Alemanha. Hã? Cara, pô, que isso? É assim, foram coisas que, e aí o Gustavo pode falar melhor, acho que é questão de ser do lado esquerdo também, e aí vale uma menção também a órtese que eu usei, né? Porque era uma órtese para ombro da Bauer Fine, inclusive, que é parceiraça. Verdade. Pegava um pouco, né? Na verdade, ela comprimia exatamente onde precisava, assim, para meio que ajudar, assim. E aí, isso ajudou muito, cara, mas eu lembro que o primeiro treino, cara, eu ficava muito com isso na cabeça. Cara, ele falou, o treino opera. Cara, eu falo, meu irmão, dá seu jeito, cara. E a dor, assim, sim. bem dolorida. Sim. E aí, você lembra, Gu, o que você fez nesse momento, né, pra tentar apagar incêndio e tal? O primeiro momento, e acho que a gente vai desenvolver isso aí, né, nos próximos casos, é falar dessa questão, né, da relação físio-médico. Lógico, nós estamos entre amigos, mas naquele momento, o físio, o médico e um atleta que estava num corte próximo. Então vamos separar bem as coisas. Nesse primeiro momento eu fiquei desesperado também. Falei, caramba, uma lesão aconteceu. Vai diagnosticar, vai cortar. Então essa importância dessa relação, né, de ter o médico ali junto, mesmo que naquele momento, né, a distância ali por videochamada, isso facilita bastante, fundamental. Aí o objetivo sempre ali para você era treinar no dia seguinte, então precisava fazer analgesia. Não tinha como pensar em reparo. Né? Analgesia e manter função para que você fique bem. Que ajudou muito a ser braço esquerdo. Né? E a órtese ia ser mais complicado. Em resumo, é muito comum num atleta amador de final de semana, quando tem a lesão, se assusta, né? Ou vê a deformidade e tudo mais. Mas a grande maioria das vezes, quando a lesão ela é isolada, é uma lesão não cirúrgica. Ela pode ser cirúrgica quando o paciente é muito jovem, muito ativo e esteticamente pode incomodar bastante. Então são coisas que obviamente a gente deixa o paciente decidir. Mas funcionalmente falando, a perda normalmente é pouca perda de força na supinação. O que no dia a dia é imperceptível, a não ser num exame físico. Se eu examinar você e comparar a força de supinação do seu... o lado esquerdo vai ser mais fraco que o lado direito. Só que, cara, você continua jogando no mesmo nível e acho que foi a decisão mais acertada. E sabe uma parada que acontecia muito, e aí não sei se você vai lembrar também, beleza, aí essa fase aguda assim passou, fui treinando, fui acostumando também com minha vida inteira, na verdade. Sim. Eu vou acostumando e criando estratégias
pra conviver com a dor e tal. Mas Eu tinha a sensação que ele ia descendo um pouquinho mais, cara. Eu não sei se você lembra, Mas não na é, não própria é. Olimpíada, tem um lance lá que eu estendi mais o braço e fui tentar pegar uma bola. Isso acho que o Gustavo pode falar melhor, mas isso porque assim, o bíceps desce e para ali. E aí, primeiro, ele demacia, fica um pouco inchadinho aqui na frente, então a deformidade não aparece tanto no começo. Uhum. As fibras cicatriciais, a fibrose, ela começa a se organizar e romper as fibras que estão contrárias ao movimento. Então dá essa sensação. É isso que eu sinto. Aí você sente, puta, tá encurtando. Não, senão ia parar num punho, não dá, né? Então, A gente conversou num momento agudíssimo, né? No dia. Né? Foi de manhã, a gente conversou à noite. Então foi resolução de todo um processo. Não recuperação total, não ia cicatrizar. Mas aí, quando ficou mais aparente, aí você tinha essa impressão. Realmente o negócio estava um pouquinho diferente. E a deformidade final é com 6 meses só, total. Que é onde tem um amadurecimento cicatricial. Porque aí Fica diminui o do jeito inchaço, aí fica do jeito que vai ficar pro resto da vida. Isso era muito maluco, cara. Eu tinha essa sensação muito assim, que, porra, ia tentar buscar uma bola e. Caralho. Você conhece a cabeça do Diogo também, né? A gente conversa com ele e fala, tá tudo bem. Fala, tá bom. Obrigado. Teve uma experiência bem similar, assim, no mesmo tema, aí não tem a ver com o membro superior, que aí era a dor. A dor era o fator limitante se o atleta ia permanecer na competição ou não. Foi quando, mais uma vez, eu não estava na fase, eu ia chegar 5 dias depois, né? Acho que era no Mundial era na Espanha, né? Que vocês estavam. Qual? Qual que é? Eu lembro direitinho. Do Zeba? Do Zeba. Você estava em trânsito. Eu cheguei no. Você estava se deslocando já. Eu falei com você, estava no aeroporto. Falei, meu, Tá um outro tô embarcando. Isso Diagnostica. Só pra fechar o meu. Deu tudo certo. Joguei os Jogos Olímpicos, né? Tudo bem. Mais uma que eu devo aos dois aqui de segura a bronca, como é que vai, como é que faz, não, banco e tal. E assim, um negócio que eu desde já há bastante tempo entendi. A questão de ter essa proximidade, o cara confiar em mim, o médico também, assim, você colocar só pra não, banca, você precisa conhecer o atleta. Claro. Né? Tipo, você não vai colocar, sua palavra em risco, sabendo, de repente, é um atleta que não suporta tanta dor, vai chegar lá na véspera e falar, putz, ó... E quantos atletas convocados? 14? Exatamente. 14, ou seja... Então você não podia o Brasil também... inteiro querendo uma vaga e você... E aí, o cara bancar também, acho que é um pouco dessa relação também que a gente tinha de... não, o cara vai... Sim. Ele vai, entendeu? Ele vai. Sim. Em 16, eu já tava com você desde 2003, cara. Então eu sabia de que forma você reagia, eu conhecia. Né? O seu organismo, né? Sua tolerância à dor. Então podia passar muito tranquilo. Isso era importante. Pra todo mundo. Então vamos aí o segundo caso que foi do Zeba, né? Resumindo, nem tudo é cirúrgico, né? Na visão do atleta. Isso é importante. Nem tudo é cirúrgico. Eu resumo de tudo. Cirurgião. Ganha dinheiro com bisturi. Se ele falou não opera... É verdade. É isso. Cara, é que assim, dentro da medicina esportiva, eu falo que não existe diagnóstico diferente dentro da medicina esportiva. Os diagnósticos são os mesmos. Porque a anatomia pode ser do Cristiano Ronaldo e pode ser do... Zezinho da Mariola ali da esquina. Cara, dentro do joelho é igual. Dentro do ombro é igual. Do cotovelo é tudo igual. A diferença é que o atleta é mais sujeito às lesões por simplesmente se expor, ponto. E o atleta, as condutas muitas vezes não é cartesiana. Isso é importante. Porque a conduta depende muito, absolutamente do calendário. Tá 2 semanas antes de uma Olimpíada. Você tende a ser mais conservador. Você põe na mesa prós e contras, né? Pode ser que se eu chegasse pra você e falar, acho que dá pra jogar, mas você vai ficar com uma sequela no seu, sei lá, no seu braço, vai perder 30% de força. Eu tenho certeza absoluta que você ia, porque você era o seu último ciclo, sua vida era aquilo, né? Como atleta. Então, o médico tem que ter essa sensibilidade de ponderar essas coisas bancar o momento, expor, né? Porque também a decisão final é do paciente, é do atleta. Essa é a verdade. E o médico tem que ter essa sensibilidade e dividir a conduta com o atleta. Isso é importantíssimo. Perfeito. Demora para entender isso. Sim. Porque isso
né? Principalmente os mais jovens, né? Acho que... por isso que eu falei muito dessa relação, cara. Não adianta você... você vai chegar, por exemplo, numa equipe, você vai... Agora o doutor Gustavo é médico do Botafogo. Deus me livre, guarda. Mas, porra, você vai precisar ter um conhecimento dos atletas, Aliás, né? Dá outro exemplo. O Marquinho, né, do Botafogo, é o preparador físico lá, né? Não, do Botafogo. Ele foi, acho que do Ele Botafogo. tá no Botafogo. Ele tá no Botafogo, na categoria de base? Ele é na coordenação científica. Ele tá legal. vinculado ao departamento. Abraço pro Marquinhos, que foi preparador físico da seleção, trabalhou junto. Exato. Bacana. Mas vamos aí ao caso do... Só fechando também isso do Diogo, cara, e o doutor naquele momento, né, uma conversa conosco, fisioterapeuta, atleta, e depois com comissão técnica, precisando municiar a comissão técnica de todos os parâmetros, porque ele precisava cortar alguns. Imagina, pro técnico, não, mas tá machucado. Mas deixa comigo, tá tudo certo, pode contar com ele. Tem esse detalhe também, né? Não adianta você... Tipo, aquilo que você falou, putz, me conhece há muito tempo, tem uma relação pessoal, mas ali você precisa separar o pessoal do profissional, porque Total. você pode prejudicar um trabalho Exatamente. de um grupo inteiro, entendeu? Então você precisa, beleza, o cara... Não, mas o cara tá machucado, mas qual o tipo de lesão? Como é que o cara resolve isso? Como é que ele vai levar isso adiante? Exatamente. Que essa do Zeba que a gente vai falar agora é clássica também. Essa foi marcante porque quando eu cheguei na Espanha para avaliar o atleta, ele estava praticamente arrumando as malas. Porque ele mancando, não conseguia pisar. Ele num treino, não lembro se foi um treino ou um jogo. Um treino. Ele teve sentiu uma baita, uma fisgada. Capitão da equipe, capitão jogador da extremamente equipe, importante. Sim. Né? Um Mundial, meia-direita, uns Canhoto. canhoto. Talvez naquele momento ali né? o principal jogador da equipe. Não, sim, Mundial sem dúvida. 2013, cara. Cracaço. E, né, era uma referência do time ali. Senti uma dor, não conseguia andar, baita hematoma na sola do pé, o Gustavo fazendo milagre lá e eu fora. E aí o Gustavo, né, sozinho, tomar uma conduta de cortar o atleta é complicado, né? E eu em trânsito, sem muita comunicação, né? Total. Sem voando, nada. tava E voando. aí, eu e o Jordi, que quase não era ansioso, que ele não nos ouça. E aí, Gustavo, fazemos o que com ele? E aí, quando eu cheguei, o Zeba tava desesperançoso já, as malas quase prontas. Eu olhei, examinei e falei, cara, é uma ruptura da fáscia plantar. Fáscia plantar, pra quem não sabe, é o lugar onde o paciente tem o famoso esporão de calcânio ou fascite plantar. Aquela baita dor no calcânio quando você... Dói. E dói. Dói. Quando você acorda e põe o pé no chão, sente aquela dor. Normalmente, isso é uma patologia muito frequente, isso. Isso se dá por encurtamento de toda a região posterior da perna, da coxa, da sola do pé. E aí existem outras causas. Mas, de qualquer forma, ali, onde tem essa patologia, onde tem a fascite plantar, a gente chama de fáscia plantar. E é bem raro romper a fáscia plantar, né? Às vezes, num movimento brusco, pode acontecer. E foi o que aconteceu. Só que a fáscia plantar... aliás, os pacientes que têm fascite plantar, quando rompe a fáscia, Melhora. cura. Porque o problema é a fáscia tensa, Alivia. totalmente tensa, inserida, né? Ela se origina ali no calcânio, quase na sola ali. Uhum. E quando você rompe aquela fáscia que tá espessa, tá tensa, na hora é uma dor, parece uma ruptura do músculo mesmo. Fica um hematoma, você não consegue pisar e tudo mais. Mas depois, com a resolução do quadro, cura, melhora. Então ali, a gente só precisava controlar a dor dele para ele poder jogar. Que não é uma coisa fácil. A mesma coisa chegar pra você e falar, tem uma ruptura do músculo aqui. Não é nada. Corre. Cara, você se limita, você manca, você não consegue. Foi aí que a gente foi atrás de uma órtese. Essa órtese ficou famosa, né? Putz, cara, que nem eu também não conhecia, vi lá na... Andou o granorês inteiro. Putz, andei a Espanha inteira, conseguimos achar lá uma órtese. E aí ele usou, né? Pisava, o negócio meio que... Fisioterapia você fez, cara, pé o dia inteiro. Vivia no meu quarto, né? Não ficava em outro lugar. Era uma órtese que ela era meio que uma tornozeleira e ela tinha como uma almofadinha, assim, tendão calcâneo, né? Que quando ele caminhava, ela pressionava o tendão calcâneo, aliviava um pouco dessa tensão ali. Entendi. Em direção à fáscia plantar. Como é que eu vou descrever isso aí? Imagina uma almofadinha cheia de ar. Isso. Com uma calcanheira na sola. Na sola, exato. Quando você pisa, aquele ar sai por uma mangueirinha. Era uma mangueira, eu lembro, cara. Era uma mangueirinha. Essas bolinhas eram azuis. Isso, era uma mangueirinha. Isso é. Uma mangueirinha. Ia pro tendão. E tinha meio que uma abraçadeira no tornozelo. Isso aí. Quando ele pisava na almofadinha, o ar ia
para a braçadeira do tornozelo e apertava ali. Então, os receptores de pressão, às vezes, competem com os receptores de dor. Entendeu? Então, aquilo confunde a dor. Isso, confunde. E não tem problema enganar a dor uma coisa é enganar a dor numa lesão do músculo. Outra coisa é enganar a dor numa lesão da face plantar que não serve pra nada. Desculpa aí os anatomistas do pé. Não serve pra nada. Cara, o Doc, acho que vai, hein? Vai. Pô, e o Gustavo na físio jogou. Primeiro jogo, fala aí. Não, jogou o primeiro jogo contra a Alemanha, o segundo contra a Argentina foi o melhor jogo. Melhor do jogo. Eu só sei que ele saiu com o reloginho, né? Eu falei pra ele, eu acho que ele foi o melhor do jogo uma partida, não lembrava qual. Foi contra a Argentina, se eu não me engano. Foi ele o melhor do jogo. Foi meio difícil primeiro, né? O primeiro foi contra a Alemanha, aí o segundo contra a Argentina. Mas a competição inteira jogou bem pra caramba. Não, foi. Puta destaque. Então isso é mais uma vez assim, que nem todas as lesões do atleta são cirúrgicas. Tudo leva, assim, tem que levar em consideração o momento. Obviamente, se estivesse no clube, eu ia falar o quê? Cara, para, um mês. Fora, exatamente. 3, 4 semanas, faz físico, trata e volta. Lá ele tinha que jogar 3 dias depois. Bora que bora. E né? eu não sei se você lembra, não sei se você tava, mas o Gustavo tava. Do Hélio? Não, o Valadão, mesma coisa, facete. No Chile. Ele foi engraçado. Durante o jogo. Foi engraçado, porque foi uma competição fora da THF, lembra? Foi em Vinha del Mar, também igual de novo. E tinha o Vinícius, acho que só da posição, e o Vala, né? O Guilherme. Com 10 minutos da final não tinha nenhum dos dois. Um tomou vermelho e o Valadão rompeu a face. Jogou o jogo todo. Ele jogou na ponta do pé. Jogou na ponta do pé, cara. Jogou na ponta do pé. Ele rompeu no início da partida. Mais. Acho que você não tava em Vinha del Mar. Mas foi o mesmo esquema. Mesma coisa. Rompeu, aí, tipo, jogou. Você vê o jogo assim, eu tenho esse jogo. E ele é levinho, né? O Valadão. 225 quilos, mais ou menos. Exatamente. 2% de gordura. E aí ele pisava na ponta do pé, cara. Literalmente. Então mais defendeu, né? Aquele dia, se eu não me engano. E, cara, eu queria, assim, saber... acho que o maior desafio de vocês, principalmente nessas competições, quando você tem você faz uma preparação a longo prazo e tudo, mas principalmente em seleção, que se reunia agora mais curto ainda. A gente tinha fases de treinamento que eram de 10 dias e tal. E aí esses períodos competitivos que normalmente não, as competições de seleção são em períodos curtos. Prato Mundial, Jogos Olímpicos, Campeonatos Pan-Americanos, que agora são os centro-americanos. Esse desafio desse diagnóstico e desse negócio da recuperação de um dia pro outro, cara. Você lembra de algum, assim, que, porra, cara, ali, esse aqui, eu falei, o cara não vai jogar, e no dia seguinte, o cara, virei à noite, o cara... Lembra de algum, assim, de bate-pronto? A gente tava comentando de tornozelo, tô lembrando do Thiago também, lembra? Thiagão. O Thiago Torres. Central? Torres. Ele foi também, acho que para essa competição, não, foi para um outro torneio, não lembro. Ele machucou aqui, no 4 Nações, e aí o doutor falou, pode levar. E aí eu também trabalhei bastante em cima. Faz um tempinho maior, né? Cara. Acho que entorse tornozelo é um assunto interessante. Porque, cara, é uma articulação que chega assim, para proteger precisa fortalecer o tornozelo. Aí você olha e fala, só tem osso nesse troço. Cara, que músculo que passa no tornozelo? Passam alguns tendões aí, né? Você tem músculo na panturrilha, mas o tornozelo em si não é encapado de músculo, certo? Então, por mais que você seja forte, né, tenha uma noção proprioceptiva boa, o tornozelo, existe sempre um imponderável no jogo que você está sujeito, independente da sua condição física. Principalmente em esportes que tem muito salto. Aí envolve o handball, envolve o voleibol, envolve o basquetebol, principalmente. Mudança de direção e salto. Mudança de direção e salto, isso. Então, o tornozelo tem, acho que dá para assim, falar vários momentos onde tiveram alguns atletas que torceram o tornozelo e tava numa competição, e o tornozelo desse tamanho. Talvez o que vem na minha cabeça primeiro aqui foi, juro, a gente tava no Japão, não era o Gustavo que estava, né? Tupã, né? Grande Rui, Renato Rui. Falei com o Renato Tupã antes de ontem, cara. Falei com ele antes de ontem. Chegamos, acho que no Japão, ele teve um entorse grau 19. Então, pra quem não sabe, vai do 1 ao 3
o entorse do tornozelo. Não é 13, não. 13. Um ao 3. E, cara, acho que eu nunca vi um tornozelo tão inchado ali. Era o outro fisioterapeuta, o Denis Mouta, e... Cara, tinha que jogar. Era o Jordi também, né? E tinha que jogar ali em 5 dias. Primeiro jogo ele ficou fora, mas, cara, era fisioterapia o dia inteiro nele. E jogou. É muito comum num paciente convencional, falo paciente convencional, não atleta, Sim. se ele chega num pronto-socorro com entorse de tornozelo, qualquer PS, Ingessa. seu vizinho vai lá e entorse o tornozelo. Chega no PS, ele vai sair com uma tala gessada ou com robofoot, com uma muleta sem pisar. Se for robofoot, beleza. Né? Não, mesmo assim, mas põe o robofoot e não tira nem pra tomar banho o robofoot. É a orientação. Essa é a orientação de pronto-socorro. Que não dá pra falar que tá errado. Porque o colega de PS tá lá pra apagar o incêndio. Mesmo porque imobilização, no caso dos entorses de tornozelo, serve exclusivamente para conforto e controle de dor. Não é para tratamento. Né? As lesões de tornozelo, os entorses, 100% das vezes, 100% envolve lesão de ligamento. Lesão, eu não estou falando rupturas amplas. Pode até ser. Mas um grau 1, você tem só estiramento de alguns poucos ligamentos, e um grau 3 tem lesões mais extensas. Quase a totalidade, grau 1 ao grau 3, é não cirúrgico. Hoje em dia você vai nos congressos de pé, assim, é discutível se em alguns casos opera tudo mais para reparo de ligamento do tornozelo. Mas eu costumo dizer que os ligamentos do tornozelo, diferente do joelho, que você tem 2 pivôs centrais, são os cruzados, que você romper, ele tomba e esquece. Tornozelos são ligamentos periféricos. Funciona similar aí ao ligamento colateral medial. Que são ligamentos periféricos, justacapsulares, né? Foi bonito. Que eles são, que são próximos à cápsula. E ali tem muito sangue. Então, irrigação é muito... Então, isso faz com que naturalmente cicatrize os ligamentos. Uhum. Por isso que, assim, as imobilizações... E a cicatrização dos ligamentos do tornozelo, elas independem de você estar imobilizado ou não. Entendeu? Entendi. Muitas vezes a gente coloca uma órtese só para evitar inicialmente a pronossupinação, né? Já expliquei o que é isso. Sim. Inversão e eversão. Que é a inversão e eversão do retropé, né? Que é o calcâneo. Mas, obrigatoriamente, a dorsiflexão e a flexão plantar, que é o movimento de, tipo, acelerar e desacelerar o carro. Pé de bailarino, pé de palhaço. Pé de palhaço. Isso aí. Isso aí é dia seguinte. Então, se for usar o robofoot aí, pessoal, 3 dias, tira e fisioterapia. Né, Gu? Quais são os parâmetros da físio aí? Peraí, só terminando, Sim. desculpa. Porque o que acontece? Existe um reflexo que chama propriocepção. Quando você tá andando na rua, por exemplo, tá pisando num buraco, uns buraquinhos lá, porque nossas ruas não são as ruas da Alemanha, vamos dizer, norueguesas. Ruas norueguesas. Então, você nem sabe, você tá pisando, né? Você tá treinando. Você tá pisando de forma irregular e o seu próprio corpo tá te norteando e te equilibrando. Isso é um reflexo que a gente chama de propriocepção, você nem enxerga. Quando você torce o tornozelo, você perde esse reflexo, porque os receptores proprioceptivos estão ali no ligamento também. Então você perde esse reflexo. E aí, se você sai andando normalmente, você pode torcer novamente o tornozelo, porque você perde essa capacidade de manter o pé, vamos dizer assim, reto. Uhum. E aí a fisioterapia é muito voltada, primeiro, para analgesia, tirar inchaço e para retorno desse reflexo proprioceptivo que o Gustavo pode falar melhor aí. A melhor parte hoje, né, de trabalhar com o doutor é essa proximidade, né? Eu estou na clínica dele, na clínica Movité. A gente tem o mesmo perfil que nós tínhamos antes, com atleta de alto rendimento, com os nossos pacientes também. Normalmente de atividade física regular, até os mais sedentários, talvez com um pouquinho mais de idade. E o que é mais importante no meu caso é a reabilitação precoce, o início precoce da reabilitação, que a gente sempre fez com vocês e a gente faz lá também. Se possível, imediato. Imediato, né? Em determinado momento, a gente orienta diagnóstico para evitar, né, qualquer possibilidade de fratura ali, né, da tíbia, da fíbula distal, talvez, né, base do quinto ali de inserção de tendão fibular que pode passar. E possivelmente, como o doutor falou, vai ter uma lesão ligamentar. Colocou o robofoot, né, aquela bota com velcro, com facilidade para você tirar, né, para fazer um gelo, para fazer a própria fisioterapia.
Então, mobilização precoce, analgesia, drenar esse edema, conter, né, não é contra a inflamação, né, modulando esse processo inflamatório que é importante para a gente, para que a gente minimize todos esses riscos do imobilismo. Quanto mais tempo mobilizado, mais perda de função, mais perda de ADM, massa muscular, propriocepção. Então eu preciso, né, de acordo com cada momento e dando esse feedback diário para o doutor agora que a gente está praticamente sala lado a lado, mostrando, vou acelerar um pouquinho mais, ó, dor diminuiu, edema diminuiu, estou conseguindo mais dorsiflexão e flexão plantar, né, o famoso pé de palhaço, pé de bailarina, aí segurando um pouquinho, né, a inversão e a eversão, os movimentos laterais, para não forçar esse ligamento que está machucadinho. Então a gente vai nessa linha. Cara, eu acho que entorse de tornozelo, eu já tive alguns. Eu tive um recentemente pequeno, sabe? Esse passou batido. Passou batido, tipo, leve. Cara, eu acho que o grande problema é, primeiro, acho que sempre que eu trabalhei, que eu tive, né, o entorse que trabalhava comigo era reduzir o edema. E, cara, só que tornozelo é um negócio que limita demais. Só que, por outro lado, com algumas imobilizações e a história do... Você vai jogar, principalmente alguma competição importante, você joga. É possível jogar. E aí o que... Musculatura periférica fica toda, né? Tipo, tibial, panturrilha, toda... Fibular, vai pro cacete. Tibia posterior. Mas é um negócio que você consegue, né? De um jeito ou de outro, jogar até em graus, né, mais elevados. O problema é quando tem uma fratura, que aí é fratura como se fosse em qualquer lugar. Então, mas nessas horas, esse retorno sempre precoce, porque a maioria das vezes é precoce, porque tem que jogar, tem que ir em competição, enfim. Como eu te falei, normalmente você não está num estado, o reflexo da propriocepção 100%. Então, você está sob o risco de novos entorses. Por isso que, 100% das vezes, o retorno ao esporte, quando é precoce, tem que ter ou uma órtese ou uma bota de esparadrapo, que isso os físios fazem muito bem, né? Porque isso ajuda a você numa torção eventual, distribuir ali a energia do trauma e não ter lesões maiores. Mas o retorno, ele não é intempestivo, apesar de pode ser precoce, mas a maneira que retorna é sempre ou com uma órtesezinha ou com uma bota de esparadrapo. Aliás, vale uma menção... às vezes é difícil desmamar o atleta. Isso é verdade. A tornozeleira joga pra sempre. Torceu uma vez, colocou, cara, não joga sempre. Eu vou te perguntar uma coisa, mas antes disso, vale uma menção honrosa. Eu sei que você é meio contra isso. Mas vale uma menção honrosa porque eu odeio usar bota de esparadrapo. Odeio com todos... E aí, nesse entorse leve que eu tive, a nossa físio, a Laís, lá, vale a menção honrosa aqui. Ela fez uma botinha que eu falei, cara, pode fazer pra sempre. Tem que ser essa, nessa essa aqui força, nunca mais erra, não vou mais tomar banho pra tirar e tudo, porque... Mas dá uma segurança, não dá? Dá. Então, quando bem feita... Claro. Eu acho que eu tive algumas que talvez não foram bem feitas e, cara, me criou um trauma, a porra da botinha. Deixa eu esquecer de te falar um pouquinho de bandagens também, né? Que já mostrar essa diferença do tornozelo, que muitas vezes você não consegue fazer sozinho, para a mão. Boa. Só retomando, você tinha comentado de acelerar processos para o atleta jogar rápido. Acho que os meus maiores exemplos são com você. A gente teve, lembra, em Blumenau, uma luxação de qual dedo? Não vou lembrar qual. Esse aqui, ó. Ficou bom. Quer dizer... Minto, não é esse não, cara. Funcional. Não é esse não. Ele ficou reto, mas ele ficou só aqui. Funcional. Foram esses dois que o Rodrigo arremessou e o dedo ficou assim, ó. Exato. E aí você... Pré-Toronto. Aí você mesmo reduziu e aí depois tirou a possibilidade de fratura, imobilizamos e a analgesia se foi. Mas uma vez você quebrou já aí, hein? Lembra? Foi mais recente. Aqui, a fratura foi agora. Foi recente agora. Conheço o Diogo desde junho. E o Diogo tinha uma estabilidade de ombro grande, tanto depois resolvida. Mas toda vez que saía, lembra? Dor pra caramba. 11 subluxações. Dor pra caramba, a gente analgesia, no outro dia, Diogo na quadra. São os maiores exemplos, a gente tem que acelerar ali e tá com você o tempo todo pra retomar. Filho, dá os pulos aí, quer jogar, dá os pulos. Se vira. Nós tá falando sobre tornozeleira. Cara, eu lembrei de uma... Sei, na época, a raiz, agora mudando rápido. Falando de retorno precoce. Essa decisão foi difícil também. E numa época que não se fazia os ortobiológicos como hoje. Olimpíada de Pequim, o Ale Goleiro foi... Lesão muscular, né? O Ale Goleiro, ele tava numa competição em São Carlos. Foi o Pan-Americano em São Carlos. Pan-Americano em São Carlos, que era o último antes da gente viajar.
pro Japão e preparação para Pequim. Ele teve uma ruptura, acho que foi de panturrilha, não lembro agora exatamente. Foi posterior de coxa. Posterior de Eu coxa. lembro, eu não estava na seleção, mas o atleta era da Metodista. Era do clube, Ah, era do tá. clube. Então você fez... Cara, e continua. aí eu me lembro que eu falei, cara, e agora? Lesão muscular? 1.2. Caralho. Lesão muscular Lembro bem. é uma das piores lesões 15 anos pra trás. pro né? médico dar prognóstico. 2008. E o treinador fica te olhando assim, ó. Tá, quanto tempo? Fala, meu, é muito ruim, porque lesão muscular é variável pra caramba. E sempre se arrasta. Porque às vezes cicatriza lá o músculo, mas fica doendo, o atleta manca. Não é tão rápido, geralmente. E aí eu discuti com André Yamada, um radiologista da minha turma da faculdade, que na ocasião ele estava fazendo... não sei se até hoje faz, enfim. Os atletas do Palmeiras, do futebol, lá, ele era o radiologista oficial lá. Então ele estava fazendo PRP nos atletas, em lesões musculares. Só 15 anos atrás, né? Então, Só explica aí, pra então, trás. falando de 13 anos O atrás. que é PRP? PRP é o plasma rico em plaquetas, que é uma das formas de você retirar células mesenquimais, que são as células tronco, né? Eu, particularmente, utilizo mais tirando da medula óssea, isso pode tirar de gordura, e uma das fontes é o próprio sangue, que você tira o sangue do paciente, uma ampola, aí põe numa centrífuga, aquela centrífuga vai separar a parte vermelha do sangue e um concentrado de plaquetas. Teoricamente, dentro daquele concentrado de plaquetas, existem milhões de células mesenquimais, que, teoricamente, são células com potencial regenerativo maior do que o habitual ali local. E aí, eu discuti com ele e falou, vamos fazer. Eu acho que é a única forma. E aí, em 2 semanas, eu tenho que dar uma resposta pro treinador. Cara, e a gente fez, guiado por ultrassom, ele me ajudou, esse colega, e a gente injetou dentro da lesão muscular, tinha 1.2, né? 1.2. Ele tá falando, não me lembro agora também. E aí a gente fez um ultrassom, ou uma ressonância 2, 3 semanas depois, cara, as fibras musculares estavam lá, paralelas, bonitinho, ele meio que sem dor, bora. Cara, nunca vi uma evolução muscular com uma ruptura mesmo de fibra completa como aquela. E foi pra Olimpíada, jogou, não se queixou e Deu tudo certo. deu tudo certo. Então, falando em retorno precoce, existe ciência hoje em dia por trás de algumas de eventuais lesões que a gente pode interagir e fazer com que o atleta volte rápido. Uma delas foi esse caso. Antes de voltar lá para a tornozeleira, tô lembrando agora, em 2021, o Hortelã ainda era treinador, não tinha falecido, né? E você, como meu médico, eu falo para todo mundo, meu médico, pode o outro vir falar, você é meu médico. E aí eu tive uma lesão muscular, cara, de 2 centímetros, eu acho, na posterior. Foi a única lesão muscular que eu tive na minha vida. Não sei, porque período pós-pandêmico, sabe? Tipo, treinando, mas, não é a mesma coisa. E já com uma idade, né? Pra esporte de alto rendimento, eu tive uma lesão. E aí, cara, fui lá com você e tudo. Aí comecei a fazer a reabilitação com o Bruno e tal, que era o meu físio na época lá no clube e tal. E aí teve um momento, assim, que era, Liga Nacional, ia ser uma semana e tal, não sei o que. E, tinha dado, sei lá, o protocolo acho que era de 4 a 6 semanas, assim, né? De falar. E, eu tava acho que com 3,5, assim. Aí eu fui lá no consultório, fez a avaliação clínica e tal, não sei o quê. Aí você banca? Vai. Vambora. Pode ir que... Caralho. E assim, eu tava sem dor e tal. Vai. Então, cara, o negócio foi... Joguei, tive uma boa participação, tive destaque, assim, na competição. Então, mais uma vez, aquele negócio de conhecer o atleta, conhecer, né, ter essa relação e... De modo geral, a lesão muscular tem bom prognóstico, né, doutor? Sim. Só que é fisiológico, né? Mas, historicamente, as lesões Dá musculares tiraram grandes atletas. Sim, em momentos, né? Fala aí, tipo, lembro Romário da Copa, lembra? Lesão de adutor. 98, talvez, Cara, acho que foi 98. Grandes atletas saíram por lesão idiota do músculo, que, cara, não é possível, E sabe? assim, a mesma coisa, não adianta, você lesionou, por mais que hoje a ciência tenha acelerado, você citou aí o PRP lá há 15 anos atrás, que já foi funcional, não adianta, o cara lesionou, teve uma lesão muscular hoje, uma ruptura de, sei lá, 2, 3 centímetros, amanhã o cara não vai jogar, não vai, tem cara, a não função, vai. né? Não vai. O músculo perde função e tudo. Exato. É a mesma coisa uma lesão de cruzado, não tem jeito. Mas a gente tá falando da tornozeleira lá, que eu esqueci de perguntar. Muita gente usa tornozeleira e tudo. Não, estou usando tornozeleira porque vou prevenir a lesão. Ela realmente
ela ajuda, né, no momento de entorse, porque eu conheço atleta que já teve ruptura de ligamento de tornozelo com tornozeleira, que quebrou a tornozeleira. Você tava nesse... Foi do... O Japa. Ah, eu O Japa pensei que você quebrou... falava do Ale. Não, o Japa quebrou a tornozeleira, cara, que era aquela... Active Ankle, a gente até falou o nome, que era, né, aquelas duas... Não é aba. Como se fosse um Aircast, só que não tinha mais reforçado. O Aircast, acho que ele é mais clínico, ela, né? Cara, estourou, quebrou a tornozeleira. Teve um puta do entorse feio, não lembra? Foi um jogo pan-americano de clubes em São Bernardo. Então, assim, previne, na sua opinião, é importante usar? Não tem necessidade? Como é que é isso? Como médico, se eu for dar uma resposta puritana e acadêmica para você, eu ia falar, cara, as órteses vão tirar, vão diminuir a propriocepção do paciente, ele vai ficar dependente de uma órtese. Então, academicamente falando, esse paciente precisa, esse atleta precisa fortalecer, exercícios proprioceptivos, posturais, blá, blá, blá. Só que, cara, na prática, a verdade existe o imponderável. Se você saltar numa bola e cair em cima do pé do outro, nada vai fazer você não torcer o tornozelo. E se você tiver com uma órtese, para a órtese ter quebrado do Japa, é que a energia do trauma foi tão grande que dissipou no plástico da órtese. Machucou o ligamento e o plástico da órtese. Arrebentou. Se não tivesse o plástico da órtese, ia ser só no tornozelo dele, a mesma energia. Então, com certeza absoluta, por mais que tenha sido um entorse grande, ia ser um entorse enorme se não tivesse. Eu, particularmente, em certas modalidades, obviamente que o atleta precisa acostumar e se adaptar e não mudar tecnicamente o jogo. Mas eu, particularmente, sou a favor. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam. Porque, cara, entorse do tornozelo tira atletas em momentos que, cara, assim, besta. Eu já vi... Você deu um exemplo, né? Parece que acontece sempre. Mas eu te dou 1 milhão de exemplos que tiveram entorses com a órtese que foram entorses grau 1, que era pra ser grau 3. Entendi. E o cara volta em uma semana e não fica lá 4 semanas parado, entendeu? Então ajuda, se tiver Na a minha possibilidade. concepção, Na sim, sua sem concepção. dúvida. Esse assunto dá um outro podcast. Né? Só pra falar Só pra sobre- falar disso, porque ela vai te permitir dorsiflexão, flexão plantar, tira inversão e inversão. Obviamente, trabalhos já mostram que a pisada está alterada. Mas e aí? Protege. Mas altera. A gente citou o Japa aqui. O Japa foi um cara que jogou a carreira inteira. Mas isso é adaptação. O laboratório não vai mostrar. O laboratório que eu digo, a baropodometria, é importante. Estudar, muda a Análise do pisada, movimento, óbvio, né? cara. Sim. Mas até isso, você trocar de tênis, muda também um pouco a marca, se você for ver ao pé da letra. Certo. Mas a adaptação, a órtese é igual um sapato novo. Você coloca, ela vai moldando ali E aí o você atleta se acostuma, se adapta. Então, assim, aquele atleta com a órtese, eu não acho que ele tenha ele não tenha mais, por pisar diferente, vamos dizer assim, tenha mais entorse durante a carreira do que se ele não estivesse usando. Entendi. Eu acho ao contrário. Eu acho que os entorses que ele terá, independente se está com a órtese ou não, vai ter, a lesão vai ser menor porque está com a órtese. Entendi, vai ter um grau pouco Obviamente que mais- tem esportes que não dá para você usar. Futebol, que você precisa do pé, outros Aí é outros batinha, esportes né? não dá. Mas... Tá, eu vou perguntar um negócio assim, aí para cada um responde sua maneira. Qual foi a pior lesão cirúrgica, tá? Que você pegou, olhou e falou, cacete, cara, esse cara pra voltar... Esportiva, tá? Tô falando na área esportiva. Esse cara, eu tenho medo desse cara voltar a fazer o que tem que fazer. E qual a lesão não cirúrgica que você fala, não sei como é que esse cara joga? Não sei como é que esse cara... Você tem essa... Tenho. na sua- Na hora vem na minha cabeça. Eu acho que eu sei qual Acho que que é. eu sei também o que você vai falar. Da não cirúrgica. A não Não, cirúrgica? isso aí é cirúrgica. Assim, então fala Tá bom. cirúrgica primeiro. Cara, sem dúvida, a lesão cirúrgica mais grave que eu vi foi do Japa. Esse eu cravei. Ele teve uma luxação do semilunar. O semilunar pulou para fora do punho num trauma que ele teve e caiu com a mão em extensão. Teve 2 lesões nesse Vou trauma aí. fazer um parênteses, né? Novamente, um momento que eu não estava Então, integrado é uma- à seleção, era um atleta do clube que eu trabalhava. Fui levar para diagnóstico, né? Salto, tomou contato, caiu apoiado. No diagnóstico, Era mão direita, punho direito? Mão direita. ele Mão- falou mão assim, de arremesso. eu passei para Não, ele, Não sei, não eu lembro. não vou lembrar. Passei para ele, falou, cara, PS, o cara tá viajando. Não foi isso, não.
Não é possível. Não é possível. Isso é raro, cara. Isso não acontece. Normalmente as lesões de punho, assim, ou é uma fratura do escafoide, ou uma fratura do radistal, que acho que o Chufa teve, alguns atletas já tiveram. 2008 também foi assim. Ou é uma dissociação escáfo semilunar, que você tem são lesões clássicas. Tem o padrão Dizzy, Vise, aí Técnico. Só que ele luxou o semilunar. Tipo, o semilunar é um dos ossos da fileira mais proximal do carpo. O carpo é o punho, tá? Quem pulsa é a artéria, tá, gente? Não é o pulso, aqui é o punho. Deixar claro. É importante. Muita gente fala. Então, no punho, tem uma fileira de ossos. A fileira mais próxima aqui do rádio, que é o osso mais robusto aqui no punho, existe um dos ossos, é o semilunar, que fica no meio. Parece uma semilua. E a posição do osso semilunar no raio-x, no perfil, se ele tá olhando para baixo ou para cima, você sabe se tem lesão do ligamento ou não. Só que o semilunar tinha pulado, ele tava fora da posição, tipo, punho normal e o semilunar fora. Eu falei, cara, nunca tinha visto. E aí, assim, eu me lembro, cara, que cirúrgico, assim, sem nenhuma contestação. Chamei um cirurgião de mão da minha equipe, Bruno De Biasi, um cara, nem tá mais hoje com a gente, acho que tá em Alphaville, aí no consultório, Brunão. Uma mão do cara muito boa. E aí fomos lá operar no Rede São Camilo, no hospital. Eu me lembro quando, no centro cirúrgico, assim, ele chorava já pro cara. Isso me marcou, porque... Chorava porque na cabeça dele, cara, ele uns atletas icônicos, né? Assim, cara genial com a bola. Sempre na beira de uma Olimpíada e sempre na beira o cara machuca. E lesões graves. Foi no início pro meio de 2008, antes da Olimpíada de Pequim. Só que ali... Além de perder ali vaga, né, pra Olimpíada, ali a carreira tava em jogo. Ele luxou o semilunar da mão dominante. Uhum. Cara, e aí... Com 26 anos, né, cara? Ele tinha 26 anos. E o Japa eu operei o peitoral que ele rompeu. Isso aí tá de parabéns. Isso aí vai no podcast só pra ele. Ganhou na Mega Sena várias vezes. Enfim, mas, cara, operou o punho, ficou lá guerreiro, reabilitou, voltou. Eu fui no dia dele tirar o... Voltou, cara. Porra, daquele fio. Então, um monte de fio afora. Cara, e voltou a jogar, né? E ele voltou. E nesse ano que ele voltou, eu lembro direitinho, cara. Ele voltou, tipo, sei lá, eu não vou lembrar o número exato, mas tipo, era um scout, assim, em 4 jogos, 36 arremessos, 35 gols, assim. Não, absurdo. Um negócio assim, absurdo. E o Diogo lembrou bem. Craque, né? Craque. Nessa lesão... Tinha uma preguicinha, vai? Preguicinha. Imagina hoje. Craque. Futebol. Vai xingar todo mundo. Nessa mesma situação, a queda foi muito feia, você lembra, né? Ele saltava pouco, contato no alto, apoiou, e aí preocupamos totalmente com o punho. Passado ali, né? Cruzado. Cirurgia, ele teve uma lesão do cruzado posterior, que é legal que você pode falar também. Isso é outra coisa. Lesão isolada, cruzado posterior. Foi um diagnóstico tardio, cara, porque não tinha queixa no joelho. Zero queixa. Nada. Zero. Então, você não tem queixa, você não vai examinar nada, né? E vamos combinar, pra você romper o cruzado posterior, tá de parabéns também, de parabéns também, cara. Se não for acidente de carro... Só que aí foi... O Edinaldo, lembra Só do Edinaldo? que aí ele tava... Não, agora, por que a gente fez uma ressonância do joelho dele? Ele devia estar com uma dor no menisco. Não, mas eu vou te falar por quê. Eu vou com detalhes. Processo de reabilitação do punho, todo mundo voltado, preocupado ali. Então, ele estava deitado na maca, dorsal, né, barriga para cima. E por algum motivo, eu fiz algum movimento no joelho e já segurei. E ele, o que foi? O que aconteceu? Não, faz de novo. Eu vi, você não vai esconder. Cara, espera aí. Né? Fiz um teste. Aí acionamos todo mundo. A imagem foi assim muito... Não estava avaliando, não estava procurando, né? Tinha uma queixinha ali, alguma coisa. E ele se ligou na hora, não deu para esconder. Lógico que não ia esconder nunca. Mas deu tudo certo. Bom, tudo certo significa... Vamos lá, tá, ressonância. Ruptura do ligamento cruzado posterior. Nada mais. Isolado. Que, teoricamente, isolado, se você... Aí tem alguns parâmetros no exame físico, exame radiológico. O cruzado posterior, ele evita com que a tíbia... Né, o joelho é formado pelo fêmur e pela tíbia ali. Tem a patela também, mas fêmur e tíbia. O cruzado posterior, ele evita que a tíbia vá para trás, escorregue para trás. Se passivamente, se você romper o cruzado posterior
e passivamente a sua tíbia Você fique deita. transladada para trás, você deita. E ela Aí chama, tem um escorrega. recurvatum, aumenta a extensão do joelho e ela passivamente escorrega para trás e tem um limite ali, um grau que é permitido, vamos dizer, passa a ser cirúrgico ou não. E o dele não tinha clínica nenhuma, a não ser na gaveta forçada ali, só que ao mesmo tempo é um atleta rendimento, né? de rendimento, né? Putz, e aí, vamos reconstruir o cruzado. Fora que ele já tava jogando, já tava correndo, fazendo as coisas. Já tinha voltado. Já forte, tinha né? voltado. Tava forte. Tá, 26. Japa, qual a sua queixa? Nenhuma. Exame físico. Cara, uma gavetinha chumbrega. Esquece, vai. Entendeu? Vai embora. Lesão isolada, toca bronca. Então, no joelho nunca... pelo menos o cruzado nunca foi um problema. Entendi. E você falou da cirúrgica que você te impressionou e beleza, voltou, deu tudo certo. E uma não cirúrgica que você olha o atleta e fala, caralho, como que esse cara tá na quadra, como que esse cara tá jogando? Ele tá fazendo jogando uma coisa. ainda, então não precisa falar isso. Não, pode falar. Quem que é? A gente conhece? É do meu time? Não é do meu time. Fala. É dos nossos? Não. Não, é Não. não. É o Teixeira. Porra, como é que não pode falar? Como é que não pode falar? Pelo amor de Braço, Deus. né? Por quê, cara? Ele foi quando... Putz, eu lembrei disso daí. Você já me falou dessa história. Cara, me vem à mente porque você tem uma estrutura que é nobre numa articulação, é a cartilagem. Mas, foi Saudade cirúrgica. das Mas minhas. essa foi cirúrgica também. O quê? Essa do Teixeira. Não, sim. Sim, mas mesmo assim. Mas mesmo assim. Você tinha Ele achei que você tinha tinha um- perguntado conservador. Não. Que você não entende como o cara tá jogando até hoje. Isso. Mas a gente operou por outra coisa, na verdade. Não, também não. Era lesão osteocondral Era mesmo. essa lesão, É. exato. Então, na verdade, eu operei ele. Então, não sei se vale. É. Mas o fato é... Só que ali era só fazendo uma mosaicoplastia enorme. Só que a gente tinha acabado de fechar um contrato para ir para Espanha. Ele tava aqui no Brasil. E tava indo para Espanha na época que ele tava em transição. Ele jogava onde? Na Metodista? Jogando na Metodista. Isso. Isso, acho que tava nessa transição aí. E uma lesão, cara, de cartilagem, bem na área de carga do côndilo, assim. Falei, esse cara não vai durar muito. Vai ser aquele joelho Sim. que não... Esse é o meu joelho. É, e assim, é um atleta que nunca mais reclamou do joelho direito. Tá lá assim. Manquitola, né? Ele joga pra caralho ainda, mas ó. Não, esse aí... Texinha, É, você mas viu ele não correndo? reclama. Vi. Texinha é um Cavalo. manga larga machador, pô. Cavalo Parece um humano. Não, parece um Cavalo manga humano. larga. Que bonita marcha. Cara, não sei se você vai lembrar com detalhes. Você falou... abordei, né? Fazia avaliação inicial, artroscópica. E aí você mexeu, cara. Aí, pulou. Fragmentão. Do Teixeira. Do Teixeira. É, sim, Foi na sim. avaliação. Na avaliação, ó, tinha uma coisinha aqui. Quando eu tô ali Então, uma faz- lesão bem grande mesmo. fazendo assim, avaliação, cartilagem. quando ele mexeu, o fragmento saltou. Entendi. E as suas? Tipo, provavelmente Você sabe qual que é algumas. também. Não sei, não. Sabe? Se você falar, eu Eu vou sempre, lembrar, talvez. eu sempre procuro diferenciar, justamente por conta disso, né? Lesão maior, menor, pior, que tem as histórias, né, cara? Pô, tinha história puta, de proximidade com o Japa, 2004 também lembra, né? É, tipo- E aí 2008, agora o cara não vai de novo, então você fica muito mal. A gente fica próximo Todos, né? de cara? alguns, né? Foi assim. amigo de todo mundo. Uns né? mais, né? Enfim. Eu tive muita proximidade com o Borges também, Puta, esse foi foda. que é um cara que... Porque quando eu comecei na seleção, cara, ele também estava começando. E ele era a promessa, né? Eu me lembro o Manuel Luiz falando para mim, que era o antigo presidente da confederação, esse cara aqui vai ser o nosso ponto. E até hoje, né? Sempre foi filho. Sempre foi filho. de todo mundo. Esse daí. Desde o- cara. Não, mas a gente Alberto, ficou muito, Alberto. mas a gente ficou muito próximo Desde e o o Alberto. Borges vai ver esse podcast aqui, vai ouvir, ele vai... porque em Pequim, cara, a gente ficava junto o dia inteiro ali. Foi muito legal. E sempre, obviamente, como atleta, vislumbrando outra Olimpíada, né? Calma aí, deixa ele contar. Depois a gente vai falar do ele Borges. conta. Deixa ele Essa- falar do essa é cirúrgico. boa, A gente foi vai mal, falar foi mal, dele. foi mal, Tá foi na mal. minha. Achei que tinha terminado, foi mal, Tá foi na mal. minha. Tá na lista, né? Tá na lista. Esse daí, porra. Isso aí tem que ter. Então, separando, né? Essas que a gente sente um pouco, mas a do David. Lembra? Puta que pariu. Ai, foi você que fez esse? Ainda não. Ainda na Metodista. Caralho, É dando um atleta seta também. aqui no pé, ó. Ele Dando seta. também saltou, contato, ele cai com o pé meio pra dentro, na inversão, então uma luxação do Fratura, tornozelo luxação. com fratura da fíbula. Fraturou a luxação É, também. e aí sai de resgate, né? Foi um negócio. Ali eu olhei e falei, nossa. E todo o processo, né? Mas- Eu acompanhei a redução, Que negócio que assim, pra a você. posso falar? cirurgia.
posso falar assim, pra quem não vê, olha um tornozelo, uma fratura ou luxação do tornozelo, fala, esse cara Vai morrer. faleceu. Não, velório. Que é feio. É feio, muito cara, feio. é muito feio. Esse foi muito feio. Só Esse que o eu tava tornozelo, agora. você vai lá, uma plaquinha na fíbula, Reduziu, fixou. costura o ligamento pronto. deltoide ali, reinsere, tornozelinho tá pronto e bala. Cara, mas foi feio. Entendeu? É que é Lembra? feio, é feio. Foi, Parecia um curupira, velho. Tipo, foi São Caetano, né? foi. Eu já, bom, lembro já vi fratura assim exposta em gente Nossa. pulando no pula-pula. Mas tem isso. pula-pula Falar tem uma nisso, história falar boa de nisso. pula-pula. Tem a do Léo também, cara, da luxação. Do dedo, né? É. No Rio de Janeiro e tal. Nossa. E aí Acho e a que- não cirúrgica? Você fala assim, cara, como é que esse cara joga? Tem alguma? Cara, isso aí eu tava pensando aqui, mas não cirúrgica, cara. Vou puxar no arquivo aqui, mas não tô lembrando de nenhuma que foi hard, não. Normalmente o repente, depois de uma cirurgia. Eu talvez seja um exemplo. Tem um monte de cirurgia, mas se você olhar hoje, né, de vez em quando aparece lá com minhas ressonâncias. Fala, caralho. Você tem um monte de lesão não Chega. cirúrgica hoje. Mas você joga. Mas pelo amor de Deus, cara, Assim, né? chega. De vez em chega. quando eu apareço. Eu apareço sempre. Chega. Aliás, tem uma nova aí pra gente fazer. Aí, ó. De lombar e tal. Mas você tava falando, então vamos aí pro caso do Borges, que, pô, é um caso que, assim, toda lesão que tira um atleta de competição, cara, e aí todos os atletas que vêm aqui no Pod Esporte falar, é um momento pior da carreira do cara, é um momento difícil e tal. O Japa é um cara que sempre perde de grandes competições, sabe? Teve algumas lesões que, né, chateiam e tal. Mas tiveram, acho que 2 em especial antes das Olimpíadas do Rio, que eu acho que era para encerrar um ciclo. De um e de outro talvez não, porque depois se mostrou e foi para outra Olimpíada. Um foi o Zeba, né? A lesão dele do quadril. Do quadril. Que até hoje, seu filho de rapariga, vai lá fazer a miséria da sua prótese. A gente já conversou sobre isso. Cacete. Ele já passou Ele os mandou exames esses dias- necessários Não, e sumiu. Tá jogando beat agora. Não, mas ele mandou esses dias pra mim, viu? Ô, Doc, Com certeza porque tá cagado. faz uma semana. Ô, Doc, Sim. manda de novo aí, cara. O Foi pedido. colocar uma O pedido- meia O pedido do- faz do- um ano e meio. Então, certeza. Não tem como. Então, e o outro foi esse que você estava citando, que foi o Borges, né? Que desde sempre foi a joia do handball e tal. O cara com 38 pais no handball, todo mundo era pai do Borges e tal. E realmente extremamente talentoso, um dos melhores que a posição. Defensor, né? Defensor, atacante. Se você colocar os dois lados da quadra, os dois metades da quadra, o melhor que o Brasil já teve na posição. Então, conta aí. É porque, assim, nem tudo é felicidade no esporte. Aliás, grande parte é só a sua teoria. Aliás, eu tô num momento de luto terrível. A mas, sua enfim. teoria Porque pro é médico, excelente, cara, não é uma aritmética. É difícil você se envolver com a né, o cara ser seu amigo. E você ter a responsabilidade de falar, cara, não dá pra você ir, cara. E a profissão, né? É sua profissão, é sua vida, são seus sonhos. Tá aquela expectativa, família, expectativa aí. E aí foi no último jogo, no Pan-Americano, né? Da Argentina. Os Jogos Pan-Americanos de handball na Argentina, num jogo mequetrefe lá, contra o Chile. Na verdade era final, né? Era meio final, que- mas tava era meio que- final. Não, era final, só que a Argentina perdeu para Groenlândia na chave, jogou com a gente na semi. A gente ganhou da Argentina na semi. Fez a final Aí, com o Chile. Em teoria, a gente tinha um jogo um pouco mais fácil na final, mas que foi um jogo difícil, foi duro. Não foi Mas fácil, o jogo já tava, foi duro o jogo. O primeiro tempo foi duríssimo. Foi duríssimo. É, Mas nesse momento eu acho que o jogo já tava Resolvido. já tava meio ganho. É isso, nesse sentido. Já tava assim, num momento mequetrefe, vai. Desculpa, talvez eu me... E aí ele sentiu o ombro, né? Não é que saiu aí ele sentiu, falou, opa. E aí... cara, e aí sai, né? Tipo, ó, calma, não fala... Aí Não faz alarde. Não faz não- alarde, fica quieto aqui. Porque nessas horas, né? E aí, Dá cara, motivo para um corte, né? e aí ele tinha luxado o ombro, luxou, reduziu na quadra mesmo, foi uma... espontâneo, eu acho que foi a redução. Não reduzir. Você reduziu? Não, foi Foi espontâneo. espontâneo. Que a gente chama de subluxação, né? Que é quando Não, sai e você volta. pode luxar e voltar, a depender se o paciente tem uma frouxidão ligamentar, mas o mais comum é a subluxação, então o ombro, a articulação, ela não sai por completo, né? Você Só estraga o que tá do lado. estraga, lesa ligamento e volta. E aí a gente fez a imagem e tinha uma lesão labral, que as lesões labrais em atleta... Labrum é um ligamento do ombro que estabiliza durante
a rotação externa, que é exatamente o movimento do arremesso. E não é incomum você, com achado de exame em atleta de arremesso, você achar uma lesão de labrum que não foi diagnosticada anteriormente. Porque às vezes o atleta, ele tem subluxações pequenas, assintomáticas, vamos dizer. Então, alguns atletas de arremesso pode ter SLAP, que é uma lesão do labrum superior, que é onde está o bíceps, ou na frente. Só que o dele foi uma lesão aguda, traumática, então uma desinserção labral importante. Na ocasião, eu jogava na França, né? Não sei qual time lá. Ele tava na França ou na Espanha? Não, ele tava no Montpellier, porque lembra? Você falou, Montpellier, na França. Os melhores cirurgiões de ombro estão aí, cara. E aí, né? Não fui eu que o operei, né? Bom, enfim, aí com essa lesão do labrum, ombro direito. Ombro direito, foi dominante. Que é o lado dominante. Obrigatoriamente, para ele não operar e jogar, ele ia ter que mudar a mecânica do arremesso. Automaticamente, performance, estamos falando de uma seleção nacional. Acaba performance, ou seja, não tinha solução pro cara. E aí ele foi cortado, aquilo foi, eu fiquei mal pra caramba. Ele ficou muito mal. Então. Eu acho que assim, é uma das coisas... Eu converso bastante com ele, mas eu acho que é uma das coisas que fica assim... Tem jeito, né, cara? As coisas acontecem, a gente não consegue voltar no tempo, consegue voltar atrás, mas uma das coisas que, ele merecia ter jogado nos Jogos Olímpicos no Rio. Né? E ele foi para um segundo Jogos Olímpicos, ele foi para Tóquio em 2021, com performance, jogando bem e tal. E eu acho, sinceramente, que até tivesse condições de estar ainda, sabe? Porque o bicho é chato e tal. Aliás, Abração tá devendo aqui uma visita, nunca vem pro Brasil agora, né? Quando ele vem, não visita a gente. Para. Tem os amigos. Para. Ele foi lá te ver 2 minutos, foi me ver 2 minutos. Mas veio. Não, Veio em casa, foi tomou um café comigo, café da Rita, né? A moça. E eu falei pra vocês, que me ajuda lá. Vamos na Movitê. Ovinho com tapioca. Oi? Falei, leve ele na Movitê, nem isso você fez. Deixa o cara lá, né? É que eu tava lá. Não, mas é que alguém trabalha, né? foi duro mesmo, assim, tá ali, eu tava no grupo. Mas sabe uma coisa interessante dele? Tecnicamente, se eu tivesse operado, eu não teria usado a técnica que o colega francês usou. Ele fez Bristol. Porque na França, a escola de cirurgiões, né, de ombro é lá. E, tradicionalmente, tem uma cirurgia chamada Latarjet, que eles gostam muito. Né? E a maioria dos franceses usam essa técnica, é uma técnica aberta. Dá para fazer por artroscopia também, mas a grande maioria ainda faz a técnica por via aberta. O grande problema dessa técnica é que uma das complicações, e é muito frequente, é perda da rotação externa do ombro, do final da rotação externa. Pensando num atleta de arremesso, é foda, né? Bem arriscado. A não ser que você seja muito experiente em cirurgia de Bristol Latarjet. E aí, quando ele foi pra França, ele falou comigo, falei, cara, tem esse cirurgião lá, são caras... Se fosse meu ombro, eu ia deixar operar. E o colega lá que operou fez uma cirurgia de Latarjet nele, e que eu não teria feito por vídeo, reparo de labrum, que com certeza é só um reparo sem aplicatura de cápsula, sem perda de rotação, sem perda de arco de movimento, para poder voltar com a mesma função. E o colega na França não usou a técnica, usou essa Latarjet, e o Borges voltou normal, rotação normal. Não perdeu, então, assim, interessante. E conversando no com mesmo ele, nível conversando técnico, com ele, assim, uma cirurgia muito bem feita. Conversando com ele, assim, me parece que sente dor, já cuida, claro, evidentemente, mas... Quantos anos hoje também? tá com... Hoje tem 38, né? 5. A verdade é que a cirurgia de Latarjet para ombro, quando bem sucedida, na teoria, ela é mais confiável, vamos dizer assim. A chance que você tem de luxar um ombro com uma cirurgia de Latarjet em cima, cara, é muito, muito mínima. Tanto é que é uma das primeiras indicações para atletas de luta, né, que tem muito... Não precisa de tanta rotação, rotação, não é necessária tanta rotação externa. Isso, vai direto para Latarjet, entendeu? Entendi. E aí, pra gente já caminhar pro final do nosso papo, eu sempre fico na dúvida dessa porra aí, porque é um negócio que eu penso muito no meu futuro pra vida, né? Então, eu hoje, tá gravando aqui, eu joguei 2 jogos, um de 80 minutos e um de 60 minutos há 2 dias atrás, com intervalo de um dia entre um jogo e outro, eu tô praticamente uma múmia caminhando. Com um nível de estresse muito alto. Né? As questões de avanço, né, da medicina, elas seguem sendo a questão
dos ácidos, da medula óssea, do aspirado. É esse o caminho mesmo que está se seguindo? Hoje, sim. O que tem de mais avançado e tecnológico e que se sabe é a busca aí do como é que pode dizer? Da regeneração tecidual. Medicina regenerativa, né? Medicina regenerativa. Por quê? O ortopedista, ele é um marceneiro, né? Você vai lá e conserta. É a via muito final. Só que você coloca lá um enxerto do ligamento do joelho, você vai lá, costura um tendão. Não é do jeito que veio. Só que não é do jeito que veio. E você não age histologicamente na célula. Entendi. Você só refaz a anatomia macro, visual. Só que aí tem um limite, ou seja, tem um limite até onde a gente pode agir, né? Se você parar pra pensar, há quanto tempo o retorno de uma reconstrução de cruzado, um reparo de manguito, 8 meses pra você voltar. Não muda. Por quê? Você pode fazer a técnica que você quiser de reconstrução, de reparo de manguito, sutura do ligamento do ombro, reconstrução do cruzado, seja o que for, fratura. Pode falar o que você quiser. Nada acelera a cicatrização tecidual e a maturidade do tecido cicatricial. Porque uma coisa é cicatrizar. Outra coisa é amadurecer a cicatriz a ponto de você pôr carga. De voltar a ser mais ou menos o que era. Aguentar o mesmo tranco. Uhum. Né? Eu dou sempre um exemplo assim. Se você fizer um corte na sua canela, dá um ponto lá. Cicatriza. Você vai chegar pra sua mãe, tá cicatrizado. Só que, cara, ainda tá vermelho, tá dolorido, você encosta, dói. Ou seja, tá vivo o processo. Então ainda está em processo cicatricial. Entendi. Tá? Então, demora quanto tempo aquela cicatriz na sua canela ficar branquinha, a pele sem estar aderida a planos profundos? Então, onde eu quero chegar? Os ortobiológicos, a medicina regenerativa hoje, os estudos são, cara, o que a gente precisa fazer para tentar acelerar o tecido, acelerar a célula, né? E aí uma das vertentes vamos concentrar, onde é que estão essas células? Vamos retirá-las dos lugares, concentrá-las num frasco e infiltrar na região para ver se aquilo acelera. E é o que tem acontecido. Entendi. Né? Ainda tem muito chão pela frente aí de estudo e tudo mais. Mas é um caminho promissor demais. É um caminho promissor sem absolutamente nenhuma dúvida. Né? Eu sou meio que prova viva pelas aplicações que eu faço nos meus joelhos, devido à artrose e tal, não sei o que, cara. É que assim, dá um mês eu estrago tudo de novo, né? Que vai lá, igual idiota, se mata e tudo, mas, cara, o resultado, assim, quase que imediato do alívio de dor, é impressionante, impressionante. Não só ortobiológicos, como também sintéticos. Porque você falou de ácido hialurônico. É sintético. A cartilagem em si, ela tem ácido hialurônico na composição dela. Então, você vai lá só nutrir a cartilagem. Então, você joga lá, nutre. E o ortobiológico são células de você mesmo, que a gente retira, concentra e joga lá para dar uma acelerada. É isso. Entendi. Né? E na físio? Quase mandei ir na físio, Nena. Eu pulei o Nena. Seguindo essa parte, a grande vantagem é minimamente invasivo. Né? Então, a invasão é pequena, né? Basicamente. Se for tirar aqui, né, do quadril e colocar no joelho, em alguns casos, possivelmente você já fez, você voltou a treinar com quanto tempo? Menos de uma semana. Fez uma sexta, segunda já estava se mexendo, então a gente consegue, né, essa velocidade, né, para retornar esse atleta. E é importante porque era um gap, né, digo, conservador e paciente cirúrgico, né? Então tinha um espaço no meio aí, né, que vem sendo preenchido, né, com muita competência, aí, não só porque estou do lado, mas por vários, e está ajudando demais. Você conseguiu ficar 1 ano, talvez você um pouquinho menos, porque você usa muito mais que os nossos pacientes hoje. Mas teve pacientes com casos de 1 ano. Não, muito, e aí, cara, fazendo tudo bonitinho, né? A gente está sendo maravilhoso, né? E aí na físio, cara, eu acho que a questão dessa evolução, eu acho que entra sempre na prevenção, né? Total. Antigamente era, machucou, vai pra físio, resolve e volta. Hoje não. Hoje é uma preocupação preventiva, é isso? Total, muito.
Desde o começo, acho que quando eu me formei, né? Acho que era um pouquinho mais jogado ainda naquela época, mas hoje a gente sabe quais incidência de lesões, como que machuca, que minuto do jogo, ou se é no treino, por que acontece o entorse, a lesão e tal. Então tá muito mais direcionado, né? A gente entra, até comentando, você falou de lesão não cirúrgica, já dá para abordar da mesma forma, porque a gente tem necessidades coletivas, né, da sua equipe, e eu tenho uma necessidade individual do Diogo. Então ele faz a prevenção coletiva, que a gente sabe que é aquele geralzão do handball, né, as principais lesões, e o Diogo trabalha de forma individual, porque tem um acometimento no ombro, já operado, um joelho. E o Oswaldo, lembra? Tinha uma lesão de ombro pequena, que ficou ali interrogada, vai ser cirúrgico, não vai. E eu aprendi com vocês, cara, de coração, falo com todas as letras. Se eu ficar colocando no seu dia, pensa no seu dia hoje, eu vou te dar um trabalho preventivo de 45 minutos. Onde você vai encaixar no seu dia hoje? 45 minutos de prevenção. Quando estiver dormindo. Não vai fazer. Você finge que faz, eu finge que acredito. E a gente foi aprendendo tudo isso, né? Tanto que a gente influenciou prevenção no aquecimento, essas necessidades específicas, então eu coloco ali 10, 15 minutos e o cara faz. E o Oswaldo, ele tinha isso, cara. Ele passou por um físio muito voltado a exercício, Pamplona talvez, o Oswaldão pode falar pra gente. Ele fazia, cara, todo pré-treino, 40, 45, 50 minutos de preventivo para começar o treino e deu muito certo. E atleta, na sua maioria, é um bicho vagabundo. O cara só vai fazer quando sentir a necessidade. Quando eu tive a bosta, claro. né, aí eu realmente vou pensar em trabalhar. Porque é o lugar que vocês, a gente é muito amigo, mas é o lugar que vocês não querem estar. Que é aqui do nosso lado. Vocês querem estar do lado de lá da quadra. E especificamente o ombro é uma articulação, porque o ombro é a articulação da escápula com o húmero. Não, puta que pariu. Só que esse conjunto escápulo-humeral é solto. A escápula é solta. Ela não tá presa no tórax atrás. É a falsa, asa, né? A pá, atrás. É a falsa articulação, né? Assim, você olha por trás, tem uma pá, duas asas ali. A escápula é solta e ali se articula com o braço. Então, o que acontece com o arremessador? Cara, vai vindo tudo pra frente aqui. Encurtando, o peitoral começa aqui a bombar e as costas, de que jeito fica? E aí começa a ter atrito no manguito, e aí a artrose na cromoclavicular, um monte de patologia. Não aponta pra mim, não. Artrose, Por isso que o Gustavo tem que apontar assim, né, pra ele. O que o Gustavo falou de preventivo, cara, se o atleta, tô falando especificamente de ombro, se o atleta começar, sei lá, com 12 anos de idade, cara, escápula, meu, o ombro do não doer nunca. Mas não vai nunca. Não vai. Porque, cara, é chato você fazer preventivo. Com 12 anos, não sente nada. Muito chato. Galera, porra, eu acho que assim, sempre, porra, Doc, já que é a terceira vez que você vem aqui, é sempre muito enriquecedor, né? Acho que pra tudo, pra falar dessa vez, falar sobre casos, que, porra, que a galera que acompanha esporte, que não é atleta, pô, vê lá, né? Principalmente quando a galera acompanha mesmo, Jogos Olímpicos, Mundial e tudo, aí fala, putz, que legal, não sei o quê. Mas as pessoas precisam entender que tem muita coisa que envolve até você ver o atleta ali arremessando uma bola, né, no caso do handball, chutando uma bola no caso do futebol, batendo numa bola no caso do voleibol, e outros esportes também. Tem muita coisa que envolve. E, porra, a área médica cada vez mais se faz presente dentro do esporte de alto rendimento. E, porra, eu tive a sorte, né, e o prazer de durante toda a minha carreira, ter vocês dois, né, me acompanhando, mesmo, pô, Gustavo já há bastante tempo não no clube, nem na seleção comigo, mas, porra, era meu vizinho de porta, se fudia lá, porque ia lá bater nele lá, ó, tá ruim aqui agora. Tive que sair, cara. O cara saiu do condomínio porque não aguentava mais. Pô, doutor, cara, sempre solícito, e não só comigo, porque aí virou, aí também se fudeu, porque foi da família. Agora é de Deus me livre e guarde, espero que menos bucha, mas tem um monte já de família que eu já mandei. Já teve. Então, pô, obrigado demais pela presença de vocês aqui. Acho que é enriquecedor demais, né? Não só podcast, mas para outras pessoas que a gente extrapola aqui a história do esporte. E, pô, agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, né? Aqui, acho que público. E, pô, as portas sempre abertas aqui. Sempre, sempre. Fechou. Boa. Diogão, honra total. Gu, tinha que estar, né, meu? Pô, Gustavão aqui também. Deu tanto certa parceria em seleção que hoje trabalham na clínica. Hoje sou meio suspeito pra falar por causa disso, né? É bom porque, cara, ó, antes no consultório, pra quem não conhece, Clínica Movitê, que em frente ao Eu vou deixar aqui toda a descrição. Vou deixar aqui toda a descrição do episódio.
Cara, não tinha café da manhã no consultório. Eles chegavam com fome ali na correria. Aí de vez em quando eu falei, uai, o que tá acontecendo aqui, ó? Presuntinho. Agora tá falei, que é organizado. isso? Aqui, ó. Além de tratar os pacientes, Cara, ainda rouba acorda com as galinhas, 4h30 da manhã. Vai na padoca, compra o pãozinho, leva lá carinhoso, cara. Tem que organizar. Além de ser amigo, de ser um Cara, puto de um fisioterapeuta, é carinhoso, A cara. gente nasceu no mesmo dia, né? 30 de janeiro, verdade, anos tem isso diferentes, também. cara. Eu chego pra atender às 7, cara. Chego 6 horas. Tô ficando mais velho, né? Quem chegou atrasado aqui hoje? É, 6 chegou atrasado aqui hoje? Sem comentários, né? Você também chegou, né? Cara, o Mas eu médico vou tá sempre ali, operando cara, antes, e cara. chega Certo. correndo. Ele tem essa também, né? Tá operando. E chega correndo, fala, não, cara, tomar um café tranquilo, em paz. Dá pra fazer tudo. Não, é massa, cara. Obrigado também. Vou deixar aqui tudo, Instagram, endereço da clínica, tudo aqui na descrição do episódio. Acho que, pô, de verdade, assim, de coração, é enriquecedor demais. Né? Tendo vocês dois aqui, então... Eu que tenho que melhor. agradecer vocês dois, cara. Só com vocês só aprendi até hoje. Boa. Galera, então, até uma próxima. Bora Acho que o episódio ficou massa demais. Acho que, pô, tem muita coisa aí pra gente aprender nesse episódio com vocês. E obrigado mesmo. Certo? E pra você que acompanha esse episódio do Pod Esporte, não se esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? YouTube, Olá Podcast, Spotify. Seguir os nossos convidados, o Gustavo no Instagram, o Dr. Gustavo também, Instagram e TikTok, para que vocês fiquem ligados por tudo que eles deixam lá, um monte de conteúdo bacana, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima. Fui!